Olá, tudo bem, galera? Vamos falar sobre a relação de mol, dando a continuidade que nós já vimos anteriormente, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Química relacionada a mol. E esses conteúdos estão sendo trabalhados do dia 26 ao 13/11. As habilidades desenvolvidas que eu desejo que vocês entendam é representar as quantidades das substâncias em termos de quantidade de matéria, que nós chamamos de mol, e calcular as massas molares das substâncias. Bom, sempre como referência eu deixo a tabela periódica, que vocês já conhecem, é um instrumento de consulta. Aqui nós já vimos que ela me dá cada elemento químico no número de massa, no número atômico, a distribuição eletrônica. Principalmente o que nós vamos utilizar agora é o número de massa de cada elemento químico. Bom, uma pequena revisão do que nós vimos anteriormente. Cada elemento químico tem seu número de massa, que corresponde a uma parte do carbono 12. Então, quando eu falo a massa do oxigênio, corresponde a 16 U, que é a unidade de massa atômica. Então, o hidrogênio é 1, o sódio é 23, e assim por diante. Bom, isso me dá condições para mim determinar a massa de uma molécula. Nós temos aqui a massa do aço sulfúrico H2SO4. Bom, como que nós vamos fazer isso de uma forma simples? Como nós já vimos, eu sei que ela é formada pelos elementos químicos hidrogênio, enxofre e oxigênio. Tem as quantidades, olha, quando eu não tenho nada aqui embaixo, significa igual a 1. Ou seja, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Eu tenho minhas respectivas massas que se encontram na tabela periódica. Então, eu tenho uma unidade de massa atômica, que é o hidrogênio, 32 unidades, que é o enxofre, e 16 unidades, que é o oxigênio. Assim, eu multiplico a quantidade vezes a massa, e vou ter igual a 2. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. Somando tudo, eu tenho a minha massa molecular, que é igual a 98. Tranquilo, né? Aqui, mesma coisa. Aqui minha massa de água, eu tenho o hidrogênio e o oxigênio, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, determino a massa, multiplico a quantidade vezes a massa, e depois eu somo tudo, que vai ser igual a 18 unidades. Isso é essencial, nós sabemos, para dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, aqui um exercício que nós já fizemos na apostila, da página 36 do terceiro bimestre, onde determinamos a massa de todas estas substâncias. Tá? É só você determinar a quantidade vezes a massa e somar. Bom, agora nós vamos ver o que nos interessa, é a relação de mol. Nós vamos ver sobre mol. O que é mol? Mol é a unidade básica do Sistema Internacional de Medidas, que nós temos relacionado. Que é mol? É quantidade de matéria. E essa quantidade de matéria, ela está relacionada a 3 sistemas aqui. Mol está relacionado à massa atômica, à quantidade e a volume. Massa atômica, quantidade e volume. Voltando um pouquinho aqui, pessoal, quando nós quisermos comprar uma quantidade de bananas, ninguém fala 12 bananas, se fala uma dúzia. Quando eu quero uma dezena de ovos, não se fala 10 ovos, me dá uma dezena. Então ela representa uma quantidade de elementos. Ou quando eu falo, me dá 1 quilo de milho ou de arroz, né? Essa quantidade, essa relação. Ou mesmo quando eu falo volume, estou relacionando a litros.
Então são essas unidades de referências que nós utilizamos todos os dias. E nessa relação de unidade tem até aqui na página 64 da apostila algumas referências que eu achei interessante mostrar para vocês. Ó, dezena é 10, dúzia é 12, vintena é 20, centena é 100, milhar 1000, e umas unidades assim que eram mais utilizadas anteriormente, como um galão. Quando se fala um galão de gasolina corresponde a 3,78 litros. Ou uma resma, que está relacionada à quantidade de folhas, 500 folhas de papel. Então quando se fala, por exemplo, vou comprar sulfite, dá 500 folhas, me dá uma resma. Isso corresponde, mas são unidades que não são muito utilizadas, como grosa, equivale a 12 dúzias, ou corresponde a 144 unidades. Uma unidade muito usada na agropecuária, que corresponde a arroba, que está relacionado a 14,7 quilos. E a nossa característica aqui, que é o que nos interessa quando nós falamos a relação de mol, estamos relacionando essa quantidade do carbono 12 em gramas, que corresponde ao número de entidades 602 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, que corresponde ao número de Avogadro. Nessa concepção aqui, quando nós vamos relacionar, eu falo 1 mol em relação à massa. Quando eu falo de átomos e moléculas, eu tenho em unidade. Quando eu passo essa referência em gramas, eu estou relacionando a 1 mol. Quando eu falo o número de entidades referente a 1 mol, quantos átomos e moléculas ou partículas eu tenho dessa substância, corresponde a 602 vezes 10 a 23 entidades, partículas. O volume, eu relaciono 22,4 litros. Tendo essa relação, o que para a gente trabalhar agora fica muito mais fácil. Sempre leva essa tabelinha como referência, beleza? Aqui para consultar. E então, falando quando eu falo em massa atômica, o sódio, que é o Na, na tabela está 22, arredondando a 23 unidades. Se eu passar essa quantidade para mol, eu vou ter 23 gramas. 23 gramas em 1 mol. Assim como o cálcio, 40 unidades. Quando eu me refiro a massa molar, eu vou ter 40 gramas por mol. Então, tendo esse exercício aqui da página 66 e 67, nós vimos assim, ó, eu tenho a minha massa dos átomos, carbono 12, minha fórmula aqui é o carbono, a massa da minha substância que está lá na tabela é 12 unidades, quando eu transformo em mol vai ser igual a 12 gramas por mol. A água, ó, nós determinamos a massa atômica, a massa molecular, desculpa. Aqui, através da massa atômica, nós vimos que vai ser 18 unidades. Quando eu passo essa mesma referência em mols, mudando unidade, vai ser igual a 18 gramas. Beleza? Assim como observa-se que a massa das partículas, moléculas representadas em unidade de massa atômica, é igual à massa molar, só que vai ser em gramas por mol. Então aqui do oxigênio vai ser 16, igual quando eu falo mol, 16 gramas. Quando eu determino a massa molecular do cloreto de sódio, 58,5 unidades. Quando eu passo isso em relação ao mol, 58,5 gramas. Vai ser sempre a mesma quantidade, só que quando eu falo em mol, eu mudo a unidade para gramas. Mesma quantidade, muda a unidade de massa molecular, unidade de massa atômica, para gramas. Ficou claro? Beleza, galera? Vamos continuando. Então,
aqui quando eu falo o seguinte, ó, eu tenho uma fórmula para fazer o cálculo estequiométrico, eu tenho duas moléculas de hidrogênio, quando um tem nada aqui é igual a 1, e aqui que vai me dar origem a duas moléculas de água. Então esse número de referência aqui, quantidade, quando eu falo em mol, ele me dá a quantidade. Se eu tenho uma molécula, vai ser o mol. Como aqui eu tenho duas, igual a 2 mols, que vai me dar 2 mols também de água. Nesse exercício, quando ele fala o seguinte, ó, aumentou a proporção, que é a lei de Proust, lei de proporção constante, ele aumentou quantas vezes? 4. Não aumentou 4 vezes? Então, todas as moléculas aumentarão 4 vezes. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Ele vai manter a mesma proporção. Essa relação aqui, ó, quando eu tenho 3 mols de oxigênio, então, bom, galera, voltando a essa relação aqui que nós vimos anteriormente, ó, quando nós vimos a proporção mol, nós vimos o seguinte, ó, se eu tenho, nós já vimos isso no exercício anterior, 2 moléculas correspondem a 2 mols, aqui igual a 1 e aqui igual a 2. Quando eu determino essa massa molecular, é igual a 4 gramas. Seria 4 unidades, passo para o conceito de mol, 4 gramas. Aqui, se eu determinar a minha massa molecular, vai dar igual a 32 unidades. Quando eu falo em mol, 32 gramas. Lembra-se da lei de Lavoisier? A soma dos reagentes aqui no meu cálculo estequiométrico é igual à massa do meu produto? Então, aqui 32 mais 4, determinando a relação de massas aqui, no conceito de mol, vai ser igual, aqui nessa relação, de 36 gramas. Quando eu falo em número de átomos ou partículas, corresponde ao seguinte, ó galera, aqui eu estou falando que 1 mol corresponde a 602 vezes 10 a 23. Eu não tenho 2 mols, então 2 mols em quantidade vai ser 12,04 vezes 10 a 23. Mesma coisa aqui, ó. Vê que mantém sempre as mesmas proporções. E quando eu relaciono a volume, eu estou falando que 1 mol corresponde a 22,4 litros. Então, eu não tenho 2 mols aqui de hidrogênio, corresponde a 44,8 litros. Assim como eu tenho 2 mols, corresponde a 44,8 litros. Aqui, sempre, em qualquer exercício, os dados moleculares que você vai trabalhar para determinar a massa, está aqui como dados, tá bom? Aqui agora segue alguns exercícios de aprendizagem e alguns exercícios também relacionados a tanto atividade para entregar no dia 13, como algumas referências que eu me preocupei de passar algumas questões do Enem para que você tenha uma ideia de como esses exercícios, o que nós aprendemos aqui, como ele é cobrado, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, nesta próxima aula agora, eu vou gravar novamente a parte 2, só explicando os exercícios que nós até já vimos na aula do dia 6, tá bom? Então, aqui estão as referências do conteúdo, vou dar continuidade à explicação dos exercícios. Falou, galera, um abraço.